Graça e paz. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, que Ele me dá de poder transmitir a Sua palavra mais esse dia, mais essa manhã, mais um domingo. Começamos mais uma semana e queremos ser alimentados pela palavra de Deus. Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo número 120. Salmo 120, gostaria de ler e em seguida eu vou orar. Peço que você, desde já, após a oração, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe tudo aquilo que iremos falar nesta manhã, neste domingo. Salmo 120, a palavra de Deus diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do guerreiro, com brasas vivas. Ai de mim, que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. Oremos. Pai querido, mais uma vez, mais um dia, mais uma semana iniciamos. E queremos pedir que o Senhor nos instrua pela Tua palavra, nos instrua pela Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito nos guie a compreender, a entender e aplicar a Tua verdade em nossas vidas. Pai querido, usa a minha vida nessa hora. Abençoa meus irmãos, abençoa aqueles que me ouvem nesse momento. É no nome de Jesus que eu oro e também agradeço. Amém. Esse salmo, o Salmo 120, é o primeiro de 15 salmos que tem por título, no original, Cântico de Degraus, como está aqui na minha versão. Na NVI, na qual não li hoje, na qual a maioria de vocês tem da nossa igreja, está Cânticos de Peregrinação ou Cânticos de Romagem. Foram cânticos, ou pelo menos grande parte dos estudiosos acredita que eram cânticos e foram cânticos que eram usados para, enquanto eles saíam das suas tribos e cidades até Jerusalém para as festas principais da Páscoa, por exemplo. Então eram cânticos entoados enquanto eles caminhavam até Jerusalém. Eram cânticos de peregrinação, ou orações que eles faziam, ou usavam esses salmos, talvez outros salmos, para caminhar enquanto caminhavam com a sua família até a cidade de Jerusalém. Portanto, o contexto dele é de peregrinação, é de um povo que está saindo do seu lugar, da sua cidade, para um lugar aonde eles iam viver em adoração ao Senhor. Trazendo isso para nossos dias, trazendo isso para nossas vidas atualmente, nós cristãos, da mesma forma somos peregrinos. Da mesma forma somos homens e mulheres que, mesmo vivendo nessa cidade, no país que estamos, aonde estivermos, ainda estamos caminhando, estamos de passagem, estamos rumo àquilo que o Senhor já preparou para nós. E nessa caminhada, é interessante que nesse primeiro salmo, o que eu pude destacar, o que eu pude perceber, o que o Senhor me fez enxergar com mais clareza, é a respeito que nessa caminhada o salmista, ele começa a sua caminhada clamando ao Senhor. Clamando a Deus, ou seja, orando ao Senhor. Por isso, dei a esse sermão o tema de orar em todo o tempo. Precisamos orar em todo o tempo. O tema desse sermão é esse. O salmista, em algum momento da sua vida, havia passado por momentos difíceis. É o que nós podemos ver logo no primeiro verso. Momentos que deixaram ele angustiado, momentos que deixaram ele aflito por tantas coisas que ele poderia estar passando ou havia passado. E isso só é possível afirmarmos porque os verbos do verso 1, eles estão no tempo passado.
Por isso, até mesmo resolvi ler a tradução da Almeida 21, que é essa tradução que eu li, e outras traduções como a Revista Atualizada, nos apontam como o original realmente está escrito. Colocando o verbo clamar e o verbo responder no passado. O texto diz que ele clamou e Deus respondeu. As suas primeiras palavras são de lembrança de um livramento ou socorro que o Senhor havia dado a ele no passado. Na minha angústia clamei, ele está dizendo. Angústia no sentido também de aflição, inquietação, agonia. Todos nós enfrentamos inquietações. Todo ser humano já enfrentou ou enfrentará inquietações. E quando digo enfrentará, é porque aqueles que ainda são meninos ou meninas, crianças, bebês, um dia enfrentarão. Terão que enfrentar, porque infelizmente, enquanto estivermos nesse mundo, nós passaremos por situações de angústia. Passaremos por situações de ansiedade, de aflições e preocupações. Quando olhamos para o Salmo, diante do contexto bíblico, nós não sabemos no que o Senhor atendeu o salmista. Ele somente nos diz que ele clamou na sua angústia e o Senhor respondeu. Como também nós não sabemos em que momento da história ele está clamando. Porque não sabemos quem ele é. Alguns podem dizer que é Davi, mas não tem como termos certeza. Se soubéssemos que era Davi, poderíamos até procurar algo que apontasse em que momento da história Davi havia escrito, havia falado com Deus em oração através desse salmo. Mas como não sabemos em que momento da história esse salmo foi escrito, o que podemos extrair de lição dele é apenas o que está escrito. Mas eu não tenho dúvida alguma que esse salmo não está aqui à toa. Precisamos lembrar que o Salmo, o livro de Salmos e esse Salmo, assim como todos os livros da Bíblia, é palavra de Deus. São livros inspirados por Deus para nos instruir, para nos direcionar, para nos corrigir, para nos moldar e para nos guiar nesse caminho. Portanto, em primeiro lugar, dentre tantos ensinos que poderíamos extrair desse Salmo, o primeiro ensino que podemos extrair é que ele nos lembra ou nos ensina a importância da oração. Como é importante, como cristãos, orarmos. Podemos notar que o salmista tinha o hábito de orar. Por que eu digo isso? Porque o verso 1 diz que ele orou no passado. E no versículo 2 diz que ele ora, ele diz: Senhor, livra-me. Ele está orando, ou seja, é alguém que tem o costume, tem o hábito, a prática da oração. É importante nós buscarmos isso de Deus. Ele nos lembra que os filhos de Deus têm um maravilhoso instrumento em suas mãos. E que instrumento é esse? A oração. O próprio Deus nos deu a oração como instrumento. Um instrumento para falar com Ele, para conversar com Ele, para pedir instrução para Ele. A Bíblia toda nos ensina sobre orar e quão é importante a oração. E nós, cristãos, temos o nosso maior exemplo na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Enquanto Ele esteve nessa terra, Ele manteve uma vida de oração. Em todo o tempo, Jesus orou. E Jesus nos ensinou aos seus discípulos e ensina a nós que a prática da oração, o hábito da oração sempre será um meio de nos sustentarmos. Vai ser o meio pelo qual nos sustentamos em todo o tempo em nossa caminhada. A prática da oração é algo que devemos procurar fazer. Procurar perseverar, principalmente em tempos de angústia, principalmente em tempos de dor, como estamos vivendo nos dias de hoje, ou como você está vivendo, talvez muito mais tempo do que hoje,
muito mais tempo do que os últimos dias ou meses. A pergunta que eu faço a você: você tem a oração como hábito? Nós temos uma vida de oração? É importante sermos sinceros, não um para com o outro agora, mas diante de Deus. A palavra está nos apontando, está nos incentivando, está nos lembrando como é importante orarmos. Algo que eu tenho aprendido e tenho procurado praticar, e digo que não tem sido fácil, não é fácil, é separar um tempo logo pela manhã para falar com Deus antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer serviço, mesmo aquele serviço mais rotineiro. Falar com Deus, falar com o Senhor. Não que nós não possamos falar outras horas, outros momentos, ou marcar outros horários. Mas grave uma coisa: a oração, antes de fazer qualquer coisa, ela é uma expressão de confiança em Deus. Ela é uma expressão de dependência do Senhor. Um grande problema de deixarmos para depois o nosso momento de orar, de falar com Deus, de conversar com Deus, com o Senhor, é que as nossas tarefas poderão nos sufocar. Os nossos afazeres poderão atrapalhar, não tendo mais tempo para orar. E durante esse dia, ou durante os dias, durante o decorrer do dia, por exemplo, podemos até pensar: não, daqui a pouco eu oro, mais tarde. Só que normalmente, a maioria das vezes, esse daqui a pouco não acontece, esse mais tarde não acontece, e mais um dia se passa, e deixamos de orar, e deixamos de buscar a orientação do Senhor. O mais comum acontecer é orarmos quando as coisas saem do controle. Aí sim a gente corre para Deus. E não estou dizendo aqui que não podemos orar quando as coisas saem do controle. Pelo contrário, quando sai do controle, precisamos também orar. Mas o que eu estou dizendo é que normalmente nós buscamos a Deus apenas quando as coisas explodem. E não deve ser assim. Nós podemos e poderíamos ter separado para fazer uma oração diante do Senhor, pelo menos uns 10 minutos, uns 15 minutos antes de fazer qualquer coisa, antes de executarmos qualquer coisa que iremos executar naquele dia, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele direção, mostrando através dessa atitude que até nas coisas mais corriqueiras, mais básicas da vida, nós dependemos de Deus. Orar é confiar em Deus. Isso é demonstrar confiança em Deus e não em nós, não em nossa capacidade, naquilo que nós podemos fazer, mesmo naquilo que nós somos acostumados a fazer e fazemos de cor, até de olho fechado. Dependemos do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, a maneira que agimos, mesmo não falando isso, mas é mais ou menos isso: eu vou tentar sozinho. Se não der certo, eu procuro a Deus. Eu vou tentar sozinho. Se der errado, eu vou clamar ao Senhor. E na verdade deveríamos pensar de outra forma, precisaríamos pensar e agir de outra forma. Na verdade, deveríamos todos os dias, antes de qualquer coisa, ou procurarmos praticar isso e dizer: Senhor, antes de qualquer coisa, antes de acontecer qualquer coisa nesse dia, mesmo as coisas básicas e as dificuldades que irei passar, em tudo, em qualquer momento, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, me ajude. Eu preciso do Senhor agora, antes de começar. Eu preciso do Senhor quando começar. Eu preciso do Senhor quando as coisas piorarem. Eu preciso do Senhor se as coisas estiverem tudo bem. Eu preciso do Senhor. Não devemos deixar de orar. A oração é o que vai nos sustentar nessa caminhada.
Em segundo lugar, o salmista nos ensina ou nos lembra a confiar no Senhor. Talvez você olhe e pergunte, pastor, mas você acabou de dizer a respeito de confiança? Sim, parece redundante, porque oração é confiança. Mas eu vou procurar deixar um pouco claro o que eu quero dizer. O versículo 1, o salmista diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. E no versículo 2, ele em oração ainda diz no tempo presente, livra-me, Senhor. Senhor, livra-me. Perceba que o salmista não diz simplesmente, na minha angústia eu clamei, eu gritei, eu chorei. Ou, quando as coisas estiveram ruins, eu gritei por socorro. Por que eu digo isso? Porque os filhos de Deus, quando oram, os filhos de Deus quando clamam, não clamam ao nada, não clamam ao vento. Os filhos de Deus não clamam e nem oram para extravasar como muitos fazem. Não. Nós cristãos clamamos ao Senhor. A nossa oração, como a oração do salmista, tem um endereço certo. Tem um endereço firme e seguro. A nossa oração é direcionada a alguém. E esse alguém ouve. E esse alguém é o Senhor. E esse alguém é poderoso. É misericordioso, é gracioso. Ele clamou ao Senhor e nós devemos clamar ao Senhor. O salmista não clamou ao Senhor só porque ele sabia que Deus iria ouvir, que o Senhor iria ouvir. Ele clamou ao Senhor porque ele confiava na promessa que o próprio Senhor havia feito. Que o próprio Deus havia feito, a aliança que Deus fez com o seu povo. O salmista confiava na palavra de Deus. Nós, filhos de Deus, clamamos porque confiamos na palavra de Deus. Oramos porque confiamos na palavra de Deus. Ou seja, confiamos no Senhor. E por que isso é importante ser enfatizado? Porque aqui está um grande perigo, em que infelizmente muitos de nós caímos no decorrer da nossa caminhada. Muitos confiam na oração e não no objeto da oração, que no caso aqui, para nós cristãos, é o Senhor. Mesmo cristãos, muitos têm confiado na oração, como se a oração tivesse o poder em si mesma. A oração é usada por muitos como, por exemplo, uma mágica, como palavras mágicas. Se eu repetir várias vezes, vai acontecer, vai dar certo. Se eu clamar com intensidade, com vontade, aí sim vai acontecer. E note que aqui não estou dizendo, não estou afirmando que você não possa ou que não podemos repetir um pedido de oração. Pedir hoje, posso pedir amanhã, pedir agora de manhã, posso pedir amanhã à noite ou hoje à noite ainda. Não é isso que eu estou dizendo. E também não estou dizendo que na sua oração em alguns momentos você não possa pedir com mais ímpeto. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós estamos confiando na oração e não no Senhor. O que precisamos lembrar ou aprender é que o poder não está na oração. O poder não está na oração. O poder está no Senhor, no qual nos dirigimos em total confiança, em total dependência. Confiar nele, depender dele. Talvez esse entendimento errado sobre a oração tenha levado muitos cristãos a não ter uma vida de oração. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos, por entenderem dessa forma, que o poder está na oração, ou alguns pensam, até falam, oração fraca, oração forte,
quando começa uma vida de oração ou começa a praticar uma vida de oração, ele em algum momento vai se sentir frágil e fraco e vai dizer: poxa, minha oração é fraca, eu não sei falar, eu não falo com tanta desenvoltura, com tanta performance. E na verdade, meus queridos, a oração, ela é um instrumento, ela é um meio na qual Deus deixou a nós para conversar com Ele, para expressar nossa confiança, ou nossa gratidão, a nossa dependência. O que é a oração para você? O que a oração é para a sua vida, para o seu dia a dia? Quando você ora, você confia na oração ou confia no Senhor? Essa é uma pergunta importante de você responder. É uma pergunta importante de nós respondermos. Que a nossa oração seja feita porque confiamos na palavra do Senhor. Porque nos apegamos à palavra. E se você confia na palavra do Senhor, você irá descansar. Irá descansar na resposta que Ele dará, mesmo antes da resposta vir. Porque o cristão confia na palavra dele. O cristão confia no Senhor. O cristão confia que Ele é soberano e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que a vontade dele é melhor do que a nossa em todos os sentidos. Por isso o cristão nas suas orações sempre irá dizer como Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, Pai. O cristão confia na palavra do Senhor, por isso ele descansa. Por isso ele continua orando. Mesmo quando as respostas não são como nós imaginávamos. Mas a resposta que Ele der e que Ele dá é a melhor para nossas vidas. Quando nós lemos esse salmo, não temos muitos detalhes do momento presente do salmista. Ou como tem sido a sua caminhada. Um salmo pequeno de 7 versos. O versículo 5 ao 7 diz assim: ai de mim, o salmista diz, que vivo em Meseque e habito entre as sendas de Quedar. Esse verso nos ajuda a entender um pouco a respeito do contexto do salmista. É interessante que Meseque ficava bem ao norte do povo de Israel. E a senda de Quedar ficava bem ao sudeste, ou seja, bem distante. E ele diz: ai de mim que vivo em Meseque e habito entre as sendas de Quedar. É difícil alguém habitar ao mesmo tempo em dois lugares tão distantes. O que nos ajuda então a entender é o versículo 6. Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Ou seja, parece que o salmista está aqui usando esses versos, essas cidades, esses lugares, para dizer que ele está em meio a pessoas que não vivem como ele vive, que não creem naquilo que ele crê, que não é ou que não fazem parte do povo de Deus. Assim é o cristão. Mesmo estando na sua cidade, como esse salmista poderia estar, no seu povo, mesmo estando diante, ou melhor dizendo, estando na sua casa, no seu lugar, ele está nos apontando que ele é um peregrino, que ele está caminhando em meio a pessoas que odeiam a paz, em meio às pessoas que querem guerra, em meio a tantas dificuldades e mentiras, como ele vai falar no versículo 2 e 3. Ele vai dizer: sou pela paz, mas até quando eu falo, eles insistem na guerra. O contexto do salmista é o contexto de todo cristão. Nós estamos de passagem e somos peregrinos. Meus irmãos, não podemos esquecer que como povo de Deus, aonde nós estamos, o lugar onde nascemos, onde moramos e vivemos, não é o nosso porto final, não é a nossa terra final.
E porque isso é importante ser lembrado e ser ensinado para nós. É porque diante das situações, das angústias, das aflições e diante da sociedade em que vivemos, a tentação de nos deixarmos levar pelas palavras sedutoras, pelas palavras mentirosas, pelas palavras do inimigo são grandes. É o que o salmista está pedindo. Por isso ele pede ao Senhor que ajude. Livra-me, Deus, da mentira. Livra-me, Deus, do engano, dos lábios mentirosos, da língua enganadora, da sedução do mundo, porque eu posso ser tentado, serei tentado. É o que o salmista nos aponta e nos ensina. Meus irmãos, mesmo conhecendo e confiando na palavra de Deus, nós iremos enfrentar lutas, enfrentaremos angústias, seremos tentados a dar ouvidos às mentiras do inimigo. Não foi assim com o nosso Senhor Jesus no deserto? Enquanto ele estava ali no deserto sendo tentado, o diabo lançou mentiras, palavras sedutoras, enganos. Mas Jesus nos ensina a nos apoiar na palavra, a confiar na palavra e a usar a palavra como algo que nos sustenta e que nos fortalece nessa caminhada, nessa peregrinação. Precisamos nos apegar à palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vigiem e orem. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Orar, vigiar, confiar em Deus, se apegar a Ele e a sua palavra. Confiar em Deus não significa que estamos livres das angústias, como acabamos de dizer, que estamos livres das guerras. Todo cristão em toda a história enfrentou guerras, enfrentou angústias, enfrentou pandemias, enfrentou doenças, enfrentou a sedução de mentiras e de palavras sedutoras do inimigo. Confiar em Deus não significa estarmos livres disso tudo. Mas confiar em Deus, meus irmãos, é viver e andar neste mundo, mas viver convicto de que tudo o que o Senhor disse irá se cumprir conforme a sua vontade. Tudo o que Ele disse irá se cumprir. Olha só o que o salmista nos diz, no versículo 3 e 4, ele aponta para isso. O que te será dado, acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do guerreiro, como brasas vivas. Ele faz a pergunta e responde. Pois pois pela palavra de Deus, ele sabe que no final de tudo, a mentira será vencida pela verdade. Em outras palavras, Jesus vencerá Satanás. Ele já venceu, mas estou dizendo que ele vencerá no sentido de será completo, será total. A Bíblia está clara a respeito do final de tudo. Aquele que está em Cristo está em paz com Deus. Aquele que está em Cristo não teme o fim da vida, não teme o fim do mundo, como muitos esses dias estão temendo o fim do mundo. Esses sinais podem ser o princípio das dores. Mas o cristão, por estar em Cristo, ele está seguro, ele está em paz com Deus. Mas todo aquele que viveu pela mentira, é o que o salmista está nos dizendo, receberá o julgamento de Deus. Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Nesse salmo, meus irmãos, somos lembrados que estamos neste mundo de passagem. Somos peregrinos rumo ao novo céu, aos novos céus e à nova terra onde habita a justiça. É isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, diz no capítulo 3, versículo 13. Nós estamos de passagem, somos peregrinos, estamos rumo aos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Não haverá mais injustiça, não haverá mais corrupção, não haverá mais morte, haverá vida, vida eterna, paz plena.
Aleluia! Não significa que então poderemos viver de qualquer forma neste mundo. Não. Pelo contrário. A Bíblia nos ensina a orar pelo mundo, a orar pelas nações, a orar pelas autoridades e a viver conforme a palavra nos ensina, viver conforme, de acordo com a verdade. O próprio Senhor Jesus diz que nós somos, os cristãos, sal e luz da terra. E a nossa vida, as nossas boas obras devem glorificar ao Pai que está no céu. Mesmo vivendo em um mundo de guerras, angústias e tribulações, o cristão, como sal e luz, deve ser pacificador, deve orar e clamar pela cidade, orar por onde mora. Precisamos continuar orando por aonde nós vivemos, mesmo sendo peregrinos, mesmo sendo estrangeiros no nosso próprio país. Somos estrangeiros no nosso próprio país. Não há como fugir das angústias, meus irmãos. Não há. Não há como fugir das dificuldades. Se alguém disse isso para você, ele se enganou ou mentiu. Não há como o cristão, enquanto ele está caminhando neste mundo, está livre das angústias, está livre das aflições. A maneira como podemos suportar tudo isso é orando em todo o tempo, é confiando e dependendo do Senhor e da sua palavra. Por isso, meu irmão, continue orando, persevere na oração, se alimente da palavra. Você é peregrino, você está de passagem. Como acabei de dizer, todos nós cristãos somos estrangeiros em nosso próprio país. Como o salmista nos aponta a situação que ele estava vivendo. Somos estrangeiros em nossa própria cidade. A nossa cidade é celestial. Ainda há algo a dizer. O que eu quero dizer para encerrarmos é que a pior angústia não é enfrentarmos as situações difíceis dessa vida. A pior angústia que um homem enfrenta, ou já enfrentou, não são as dificuldades e as situações difíceis dessa vida. Talvez você possa questionar isso. Como assim? A pior angústia é viver longe de Deus. A pior angústia é não ter paz no coração e a certeza que nós pertencemos a Ele. E não há um homem sequer que nasceu, um ser humano, que tenha nascido e que está vivo, que não tenha passado por alguma angústia. E a pior angústia que o homem passa é a falta de Deus. Todos pecaram, a palavra de Deus diz, e todos carecem da glória de Deus. Todos nós carecemos de Deus. Todos nós precisamos do Senhor. O pecado nos afastou de Deus. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, o pecado nos afastou de Deus. Portanto, todos pecaram e todos precisam de Deus. Todos precisam se voltar para Deus, mas existe apenas uma forma de se voltar para Deus. Essa forma se chama Jesus Cristo, esse caminho se chama Jesus Cristo. Jesus veio para resgatar pecadores como eu e você. Jesus veio para resgatar pessoas angustiadas pelo pecado. Todo coração sem Deus está angustiado, mesmo que ele pense que não ou pareça que não. E essa angústia não será apenas essa terra. Infelizmente, essa angústia vai durar para a eternidade. Que hoje você, pela graça de Deus, clame a Deus assim como eu um dia clamei, como todo cristão clamou, porque todo cristão pode orar o que o salmista diz no versículo 1, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu.
Todo cristão um dia, pela graça de Deus, seus olhos foram abertos, seu coração foi tocado, ele percebeu que estava sem Deus e angustiado, ele clamou, ele creu em Jesus Cristo, ele se arrependeu dos seus pecados e a partir de então, ele é parte do corpo, ele é parte da família, ele é parte do povo de Deus. A minha oração é que você hoje que me ouve, que não é um cristão, que não se arrependeu dos seus pecados, que não tem vivido uma vida com Deus, volte-se para Ele, arrependido, com fé em Jesus Cristo, o único que pode salvar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça você, cristão, meus irmãos, Igreja de Cristo. Vamos perseverar na oração. A caminhada pode ser longa, a caminhada pode ser difícil, mas o final é certo. O final para aqueles que estão em Cristo é certo. Tudo acabará bem. Que Deus abençoe você. Que Deus te fortaleça. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai querido, quero apenas te agradecer e pedir que tudo aquilo que foi passado pela Tua Palavra, tanto eu como meus irmãos e aqueles que me ouvem, possamos viver. Nos ajude a perseverar na oração, a viver uma vida contigo a cada dia. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.